Boa tarde, espero que esteja tudo bem com o senhor. É um prazer estar aqui com você. Eu gostaria de começar essa entrevista sabendo o seu nome. Prazer, meu nome é Davi. Também é um prazer estar aqui participando dessa entrevista com você. Certo. Para continuar, eu gostaria de saber a sua idade. Minha idade, 39 anos. 39 anos? Isso. Nós estamos fazendo essa entrevista para saber como é que é as suas respostas em relação às perguntas que o nosso grupo preparou sobre o dia a dia e como é que é ser uma pessoa que trabalha na área administrativa, para a gente poder ter um pouco mais de solidez na hora de apresentação do nosso trabalho e também contar um pouco sobre o ramo que você trabalha. E certas perguntas como liderança, sobre traços bons para ter um trabalhador, trabalhar na área de administração. Podemos começar? Tá ótimo, estou preparado. Ansioso. Certo. A primeira pergunta seria a posição no qual o senhor trabalha. Hoje eu sou supervisor de logística. Entendi. Segunda pergunta. Qual a motivação de trabalhando nesse lugar? Olha, eu tenho várias motivações. Uma das maiores eu posso destacar, que é a vontade de controlar as coisas. Mas controlar de uma forma não prender, mas sim de ter o poder de fazer as coisas darem certo. E eu acho que a logística, quando ela é bem trabalhada, a gente tem esse poder na mão e sabendo usar, claro que pro bem, né? A gente Sim. consegue exercer um bom trabalho e isso assim traz uma satisfação imensa no final. Certo. Eu entendi que você falou mais da área da logística. Você poderia dar um pouco mais de contexto? Qual a área que você trabalha na logística? Qual o ramo de logística? Então, eu trabalho no ramo de transporte. Sim. Né? E é um ramo de logística que eu vejo como futuro. Porque com a evolução da internet hoje em dia, as pessoas elas não vão mais buscar as coisas, né? Elas não vão mais na loja comprar, e sim as coisas chegam até ela. Então acho que o transporte a gente diz como bicicleta, moto, avião, helicóptero, drones. Então eu trabalho mais nessa área. Sim. Você dando um pouco mais dessa contextualização da sua área, você também poderia contar um pouco da história, como é que foi essa entrada na empresa que você trabalha hoje em dia? Então eu entrei como estagiário, tá? Em 2002, eu com 16 anos, eu estava perto de fazer 17 anos, comecei estagiando, fiquei 1 ano e meio como estagiário, foi renovando o contrato, renovando, comecei pelo CIEE, e até que eu consegui ser contratado. Mas quando eu entrei como estagiário, eu não entrei direto na área da logística, trabalhei numa empresa de logística, mas na área de materiais, eu fazia um controle de almoxarifado. Sim. E aos poucos as pessoas foram gostando de mim, me puxando para outros setores, que era a área que hoje em dia eu exerço, né? E me ensinando, falando, olha, você um dia vai ter o futuro e o que a gente puder te ajudar, assim, eu tive bastante sorte, muita gente gostava de mim e Sim. eu consegui galgar outras oportunidades e tá onde eu tô hoje. Entendi. Como você tem uma história com a empresa, a gente gostaria também de saber como é que foi a questão da acessibilidade a essa empresa. Como você se locomove da sua casa para a empresa, como é que foi essa história de trajeto entre casa e trabalho? Olha, eu tive muita sorte também, porque a primeira empresa que eu trabalhei, quando eu entrei como estagiário, ela fica a 15 minutos de ônibus na minha casa. Muito perto. Muito perto. Então, assim, eu acordava, ia pra escola, da escola eu pegava um ônibus, que também é perto da minha casa, também é perto da minha casa, do meu trabalho. Então, sempre 15 minutos de diferença, um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Muita facilidade. Hoje, trabalho no mesmo ramo, não na mesma empresa, porque minha empresa foi absorvida por uma outra, mas continuo, né? Também pegando um ônibus para ir, um ônibus para voltar, assim, bem fácil. Apesar de pegar um pouco mais de trânsito hoje, porque é um pouco mais distante, mas de 15 minutos virou 40 minutos. Aumentou 30 minutos aí. Mas essa mudança beneficiou você? A mudança de localidade da empresa, em tempo não, mas a gente tem que ver a oportunidade nas coisas. Eu tô levando mais tempo para ir e para voltar do trabalho hoje, e é um tempo que eu reservo para poder estudar um pouco. Então, assim, de certa forma é um tempo que eu não tinha e hoje em dia acabou tendo por causa de um trânsito de distância que eu utilizo para estudar.
Entendi. Você contou na sua história que muitas pessoas começaram a gostar de você, você surgiu como estagiário nessa empresa de logística. Eu gostaria de saber quais são as principais habilidades que você acredita serem essenciais para um bom administrador. Olha, todo administrador ele trabalha desde que ele entra até a hora em que ele sai da escola, trabalha com números, equações e vários controles, e isso é hiper importante. Mas uma das coisas que a gente não pode esquecer é saber lidar com as pessoas. Administrar pessoas está acima de administrar números. Porque você conhecendo melhor as pessoas, com quem você trabalha, com quem você tem que lidar, você vai com certeza ter um bom desempenho no teu trabalho. Os números são ciências exatas. Isso você consegue administrar muito mais fácil. As pessoas não. Então, eu acho que o maior desafio para o administrador é a parte humana, né? Administrar pessoas, conhecer pessoas, lidar no dia a dia. Eu concordo. Você falou da parte humana. Acredita que ser um líder é melhor do que ser um chefe? Olha, hoje em dia, as pessoas elas não respeitam mais o chefe, mas não quer dizer que exista uma insubordinação dentro da empresa. Mas existe uma forma de você lidar melhor com as pessoas, que é liderando. Sim. O que eu quero dizer com isso? Não que o chefe não faça o trabalho dele, mas ele com certeza ele não vai administrar tão bem uma coisa como sendo um líder, com as pessoas indo junto com ele. Um chefe não, ele dá as ordens e as pessoas têm que fazer sem saber o que estão fazendo. Fica mais difícil para as pessoas exercerem a função deles, entendeu? Um líder não, o líder ele vai ao lado, ele está sempre com as pessoas, liderando, e aí as pessoas têm mais conhecimento do que elas têm que fazer e fazem muito melhor isso. Sim, faz totalmente sentido. Você falou que nessa área de administração você tem que fazer o controle e essa parte financeira, tem que fazer administração de pessoas, equações, cálculos. Eu gostaria de saber quais as ferramentas de software de gestão você considera indispensáveis para o seu dia a dia como administrador. O Excel, ele é imprescindível. Hoje em dia nós temos o Power BI, né? Power BI se tornou a ferramenta do momento. Sim. E a inteligência artificial. Não tem como fugir disso. Perdão te interromper, o governo ele faz vários programas pelo gov.br sobre esse negócio de IAs e Power BI, oferecendo os cursos grátis. Legal. Sim. Bom, então, é ótimo para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e, assim, ter esse conhecimento, Excel, Power BI, e nunca esquecer que o futuro é a inteligência artificial. Não para substituir, mas sim para apoiar. Porque certas decisões somente o ser humano pode ter. E a questão da liderança, uma máquina não vai fazer. Mas lembrando de novo, a parte de liderança não serve só para pessoas. Sim. Você ter ferramentas que te auxiliam inteligentes ao seu lado vão te trazer um melhor resultado. Sim, com certeza. Eu também gostaria de saber qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira. Você falou que a sua empresa, ela primeiro você trabalhava na empresa como estagiário e depois ela foi absorvida. Nesse meio tempo, que você tem 39 anos, tem muita experiência, e também gostaria de saber qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa, pode ser, na sua história de carreira dessas empresas. Olha, eu poderia até destacar a migração da minha empresa, né, quando foi absorvida, que foi realmente muito duro, porque é aquilo, você está num terreno novo. Sim. Você não conhece as pessoas e você precisa se adaptar, conhecer novas ferramentas, novos sistemas e ter a aceitação das pessoas, né? Porque Sim. Não adianta você simplesmente chegar na casa de uma pessoa, falar: oi, tudo bem? Aqui é o meu lugar. Não é tão simples assim. Mas essa não foi a maior dificuldade, porque essa, na verdade, foi uma facilidade, porque eu aprendi lá atrás como lidar com as pessoas. Como eu falei, eu entrei como estagiário. Sim. E como estagiário, eu era muito novo.
E no início da nossa entrevista eu falei da questão da logística, ó, aquele poder na mão de fazer as coisas darem certo. Sim. E todo poder na mão de uma pessoa que não sabe administrar não vira poder, vira ruína. Exatamente, perfeito. Foi o que aconteceu comigo porque eu era muito jovem. Então eu já consegui assumir muitas responsabilidades quando muito jovem. Sim. E isso eu fui evoluindo, ficando muito bom naquilo que eu fazia, e foi a minha ruína. Porque eu aprendi muito o que eu sabia fazer, mas Sim. não soube lidar com as pessoas. Eu tive que aprender da forma mais amarga como lidar com as pessoas, sendo criticado pelas pessoas que gostavam de mim, depois de um certo tempo. E aí depois de passar por vários episódios muito ruins dentro da empresa, eu aprendi com um grande mentor, uma pessoa que me ensinou muito, que inclusive era da área de administração e da área comercial. Ele fazia as duas partes, me ensinou muito. Infelizmente hoje faleceu, mas foi um professor para a minha vida toda. E hoje eu tô num patamar, assim, não vamos dizer, nossa, como é bom, mas aceitável pro público, né? Aprender a lidar melhor com as pessoas, aprender a ouvir mais as pessoas e saber o que elas têm a lhe oferecer e o que você pode oferecer para elas também. Sim, faz sentido. Você comentou sobre essa trajetória que você passou por esse desafio, gestão de pessoas. A gente tem uma pergunta especificamente para isso. Você agora é um supervisor, você deve saber mais, você amadureceu, inclusive citou uma das pessoas que te ajudou nessa coisa de você poder melhorar como pessoa e gerir pessoas, fazer gestão de conflitos. E a pergunta é justamente para isso. Como você aborda a gestão de conflitos dentro de uma equipe? Olha, a gente precisa não expor, tá? Sim. Acho que no momento que você vê um conflito, eu acho que você não deve expor as pessoas que estão dentro do conflito, mas nunca deixar de demonstrar que você não gostou, tá? Daquela atitude, se foi uma atitude ruim, mas trazer essas pessoas para você. Sim. Então você tem que ver onde está o conflito, você traz as pessoas, conversa com você, demonstra o que está certo e o que está errado, escuta os dois lados, porque se existe um conflito, seja ele ruim, é preciso acertar. Mas como se acerta isso? As pessoas precisam conversar num campo neutro e ter uma pessoa que possa orientar e ver o ponto de cada um. Conversa, tá? Demonstrar para as outras pessoas que estão vendo aquilo, que aquele conflito ele foi resolvido de uma forma pacífica e de conversa. Para quê? Para não parecer que chamou a atenção dessa pessoa. Olha lá, chamou eles dois para conversa para chamar a atenção. Não, você tem que demonstrar que chamou para um bate-papo. Sim. Que o conflito ele existe e ele precisa ser tratado, e ser tratado de imediato, mas não a ferro e fogo. Precisa ser conversado porque as pessoas elas têm conflitos porque elas têm vontade de fazer com que as coisas deem certo, mas só que cada um tem uma ideia diferente. Sim. Qual é a certa? Às vezes as duas são a certa, basta a gente encaixar isso. E é isso que a gente tem que mostrar. Agora, existem os conflitos ruins que trazem aquela amargura no grupo, né? E tem aqueles conflitos bons, que são conflitos de ideias, de debates. Esses aí você tem que simplesmente deslanchar, entrar na conversa e aproveitar o momento. Isso aí você tem que deixar rolar e colocar as ideias também, mas sempre tomando cuidado. Como líder, não deixar que os ânimos eles se excedam, tá? Porque sempre vai haver aquela divergência de ideias. Tem o copo meio cheio e tem sempre o copo meio vazio. A gente não sabe quem tá certo, vamos juntar os dois, enche e encontra o que a gente precisa ali. Sim, eu penso que essa resolução de conflitos, ela tipo assim, são duas pessoas contra o conflito, contra o problema. Não duas pessoas contra e o problema sendo uma coisa, entendeu, que agregue. Não, são duas pessoas contra o problema ao invés de pessoas brigando por causa do problema. Você tem que bater o problema. Sim. O meu gerente atual, ele tem uma frase que eu não esqueço até hoje.
da nova empresa. Ele falou para mim no primeiro ano, ele falou: Davi, seja duro com os problemas e afável com as pessoas. Então assim, cara, eu peguei isso e guardei no meu coração. Realmente, o que a gente precisa ser duro é com os problemas, não com as pessoas. As pessoas estão ali para poder desenvolver e melhorar e resolver eles. Sim. Não, muito sábio esse conselho. E a gente gostaria de terminar essa entrevista com a nossa última pergunta, que seria: quais os conselhos que você daria para alguém que está começando na área da administração? Eu vou dar o conselho que eu queria ter tido quando entrei no ramo. Eu acho que todo mundo fala isso. Gente, cuidado com os ânimos, tá? A gente é jovem, a gente tem uma velocidade de aprendizado muito grande e tem outras pessoas que estão lá dentro que fazem coisas parecidas ou que já passaram pelo que a gente está começando a fazer, o jovem vai começar a fazer. Escute as outras pessoas, tenha um bom engajamento, não deixe sempre de conversar, buscando mais conhecimento, e cuidado com os ânimos para não exceder, porque ser jovem é isso, é uma Fórmula 1 sem freio, né? Se deixar, vai embora, mas sempre respeitando as pessoas que estão ali no local, que elas têm muito a contribuir com você e te ajudar. Entendi. Só posso dizer que essa entrevista foi incrível e eu gostaria apenas de te agradecer por ter participado desse projeto nosso para matéria de psicologia, e que você não vai receber nenhum benefício financeiro, mas você contribui com o seu conhecimento para o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer muito ao senhor. Eu estou muito feliz, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que para mim o maior benefício que eu estou recebendo é estar aqui podendo contribuir um pouco de conhecimento e passar um pouco da minha vida, de experiência, para os mais jovens que estão vindo aí. E assim, não cometam os meus erros, cometam Sim. outros erros, mas erros não os meus, entendeu? Sim. E estou aberto para outras entrevistas sempre que precisar. Obrigado. Muito obrigado, Davi.